daqui de Campinas mesmo, minha área profissional, né, é comunicação, e eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara há mais de 45 anos, desde o hall do berço. Não, eu já era adolescente, dura isso. E tenho, assim, muita alegria de poder compartilhar, né, um pouco com vocês do que eu tenho aprendido nessa minha jornada, principalmente em 2020. Contando um pouco antes, né, eu já fui missionária pela igreja na África do Sul por 7 anos e meio, e no meu retorno para o Brasil, em 2015, logo depois, no início de 2017, eu fui servir numa escola de missões, que é a mesma na qual eu tinha me preparado. Né? Então, assim, só compartilhando com vocês que eu sempre fui uma pessoa prática, eu sempre gostei da ação, né? E eu tenho visto na minha caminhada que Deus foi confirmando várias oportunidades na minha vida para que eu pudesse servir o reino, né, de maneira integral. E nesse agosto, eu comecei um curso, o qual o pastor Ricardo também, né, está fazendo, é um curso do CAD. O CAD é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Então, é uma organização cristã que há mais de 25 anos faz essa capacitação para igrejas, para esse atendimento integral, né, que eles chamam, que seria uma assistência social com vistas ao crescimento do reino de Deus. E esse curso, então, é o SEDEC, é o Seminário, eu tive que anotar aqui, porque essas siglas, é Seminário de Desenvolvimento Comunitário. E ao estudar, né, e ler esse livro, O Reino Entre Nós, eu tenho, assim, como que cristalizado muitas das coisas que eu já cria, já entendia, mas me esclareceu de tal maneira que eu fiquei, assim, ainda mais empolgada com esse assunto, né? O livro é esse daqui, né? O Reino Entre Nós. É o livro... Ih, aparece? Ups! É o livro que está na foto. Isso. É o livro que está na foto do convite e vai estar agora na projeção. Esse livro ele é escrito pelo Maurício Cunha. Maurício Cunha, ele é um cristão muito dedicado, né? Alguém que já teve experiências missionárias e que está à frente do CAD, esteve, né, à frente do CAD todo esse tempo, e hoje, Maurício Cunha, ele é o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Ele trabalha junto com Damares em Brasília. Então, assim, para mim foi uma boa notícia, né? Saber que uma pessoa assim, dedicada, um cristão comprometido, se colocou à disposição, né, para servir no âmbito político. Eu acho isso muito positivo e necessário, né? Mas, sem mais delongas, então, vamos começar ali pela minha apresentação, Dani. A Dani vai ficar como fala, na direção, que eu e tecnologia, a gente tem assim, um relacionamento meio conturbado. Ô, Silvia, Opa! o livro, a Betty Wood escreve junto. Você conhece a Betty? Porque ela eu não conheço. Não. Ela é uma missionária canadense que, pelo que eu entendo, teve também várias experiências com o CAD, né? na assistência social cristã. Desculpa,
Duas coisas que eu quero ressaltar para quem quer mais informações sobre o CAD, né? cad.org.br, e para quem quer o livro, ele é lançado e vendido pela editora Ultimato. Então, pode entrar no site da Ultimato, né? Então, o livro se chama O Reino Entre Nós. E o que eu vou falar hoje, gente, é uma pincelada muito de leve. Seria, assim, o começo, só para dar o gostinho, né? E eu diria que o meu objetivo com esse nosso período aqui é que, de alguma maneira, a gente consiga ampliar a nossa visão com relação à nossa, eu diria, responsabilidade com o nosso próximo, né? E eu coloquei um subtítulo para essa nosso tempo aqui, né, que não é o mesmo subtítulo do livro, mas seria A Igreja como Agente de Intervenções Sociais Transformadoras. Pode mudar, Dani. Eu trago aqui um texto que fala do reino de amor, de justiça e de perdão, né? Então, vou ler para vocês, eu não sei se todos conseguem ler, mas é um texto interessante que faz a gente pensar um pouco. O reino anunciado por Jesus criou rupturas no seio da humanidade. Pode parecer estranho, considerando que pretendia ser um reino de paz. Entretanto, Jesus afirmou não ter vindo trazer paz à terra e sim a divisão. Como se explica a ruptura causada pelo reino? Ele consiste numa proposta de Jesus à humanidade. Sendo proposta, pode ser acolhida ou rejeitada. Rejeitar o reino significa optar pelos valores que lhes são contrários. Assim se estabelece uma dupla polaridade de ação. De um lado, coloca-se quem acredita no amor, na justiça e no perdão. Do outro, posiciona-se quem se entrega ao egoísmo, à injustiça e à violência. Não existe conciliação possível entre esses dois projetos de vida. É ingênuo e inútil pretender juntá-los a qualquer custo, pois são inconciliáveis. Sua proposta de adesão ao reino de amor e de justiça provoca divisões até mesmo entre os familiares. E daí, então, nós temos esse texto, né, de Mateus 18, 31 a 33. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu trouxe esse livro logo de início, esse texto logo de início, que é para a gente pensar, né? Que são ideias diferentes e conflitantes. E é comum nós termos esse conflito. É muito mais comum, né, do que a gente gostaria, porque o conflito da visão, né, tão diferente dos reinos, esse conflito pode estar até mesmo dentro da nossa casa. Então, vamos aprender um pouco sobre o reino de Deus? Próxima, Dani. Dani? A minha primeira pergunta, né, a pergunta que o autor, os autores do livro, né, colocam como o nosso ponto de partida é quais são os meus óculos. Aliás, eu acabei de descobrir que os meus óculos, eles não são anti-reflexo, então daí fica aquela coisinha branca assim, né, na imagem, meu Deus, como fica estranho. Mas voltando, quais são
os seus óculos. Quais são os óculos com os quais nós vemos a realidade? Todos nós temos um histórico, nós temos uma bagagem, nós temos uma vivência, uma cultura diferente. E é interessante porque quem trabalha em outras culturas, né? Eu posso falar da minha experiência na África do Sul, por exemplo, você vê nitidamente que o óculos é diferente, né? Então, a proposta do autor é que existe uma chave interpretativa dessa nossa realidade. É como eu elaboro o meu conhecimento da verdade de Deus revelada. A realidade está aqui, né? A verdade de Deus é única, mas dependendo dos meus óculos, eu posso ver isso de maneira diferente. Então, né, eu trago aqui alguns exemplos não muito felizes na história, né? Como, por exemplo, o apartheid na própria África do Sul. Né? Por 40 anos, a África do Sul teve um regime político de segregação racial. Para nós brasileiros, é uma coisa muito estranha de entender, mas é assim: se você era branco, você tinha alguns direitos, e se você era negro, você tinha diferentes direitos, que na verdade eram muito poucos direitos, pela sua cor de pele. Esse regime ele foi proposto e implantado com base bíblica, com o apoio da Igreja Reformada Holandesa, onde cristãos verdadeiros, cristãos participantes na Igreja Reformada Holandesa, criam, por uma interpretação errônea da Bíblia, que a raça branca tinha superioridade à raça negra. Então, para a gente pensar, né, que o problema não é a Bíblia, o problema é a interpretação dos textos bíblicos sem um contexto, né, ou com óculos distorcidos. Um outro exemplo histórico deplorável, né, seria a Igreja Luterana na Alemanha, que por muito tempo, né, apoiou a investida contra os judeus, né? Apoiou o nazismo numa época negra da história moderna. Sem querer julgar, né? Eles eram cristãos e estavam errados. Eles estavam com o óculos errado. Né? Peraí que eu estou ficando zonza. Onde estamos? Onde estamos? Não, próximo. Isso, muito bem. Então, a maneira como nós interpretamos a Bíblia e a gente elabora a prática da verdade no nosso cotidiano, né? A construção da sociedade, ela vai ser influenciada pelas nossas crenças e valores. A gente não pode ter a ilusão de que a nossa interpretação ela é isenta, né? Diferentes óculos vão trazer diferentes percepções. Nós temos aqui uma frase boa, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, gente. O que tem de grupos absurdos por esse mundo afora, né? Que defende práticas que vão contra o Evangelho, mas que, de alguma forma, por uma teologia, por uma doutrina desenvolvida em 1, 2 versículos da Bíblia, aquilo vira a verdade para eles. Né? Então, alguns exemplos que o autor dá aqui, por exemplo, na leitura do Êxodo, né, que Deus liberta o oprimido do seu opressor. Quando você só tem a visão para esse tema, você limita Deus como um Deus que age, né, a favor dos oprimidos. Não que Deus não haja.
a favor dos oprimidos, mas você não pode limitar. Né? Aí, dali surgiu uma teologia da libertação na América Latina, que de certa forma, né, foi concentrada apenas na questão da opressão. Quando você desenvolve a ideia de que, como Deus é o nosso provedor, ele tem que nos dar tudo aquilo que a gente bem entende, né? A teologia da prosperidade sendo desenvolvida através de uma verdade bíblica. Deus é o nosso provedor. Na leitura de Atos, por exemplo, onde a gente vê, né, sinais e maravilhas numa igreja crescendo, né, ali logo no começo do cristianismo, onde algumas igrejas desenvolvem a doutrina de que Deus tem que continuar fazendo os mesmos sinais e maravilhas. Não que ele não possa fazê-lo, mas a ideia aqui é você limitar a verdade de Deus num binóculo, né, vamos dizer assim, ou num monóculo, algo muito restrito. Então, uma pergunta, né, que ele lança: que óculos usarmos para compreender a verdade de Deus revelada de maneira equilibrada e que faça sentido para o todo? Por favor, o próximo. A proposta aqui é que a gente tenha o reino de Deus como a chave interpretativa. Então, é uma proposta ampla, né? O reino de Deus é o tema central das pregações de Jesus. E daí a gente pode perguntar, né? Mas o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Né? Como o reino de Deus se manifesta na nossa vida? Quais são as evidências do reino de Deus? Porque esse é um outro risco. Muitas vezes a gente quer desenvolver todo um pensamento em cima de conceitos que não estão necessariamente muito claros para a gente. Né? E se a gente começa a falar evangeliquez e não algo que a gente consiga realmente assimilar, a nossa compreensão vai ser limitada. E é uma resposta tão simples, né? O reino de Deus é aonde Deus reina. Então, o reino de Deus é o governo de Deus nas nossas vidas. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo cumprida. Nós oramos, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, uma pergunta evangelística, né? Que a gente pode usar num momento de compartilhar o evangelho é: quem governa de fato a sua vida? O governo de Deus, né? O reino de Deus é a resposta total de Deus à necessidade total do homem em todas as dimensões da vida. Essa é uma verdade que a gente também precisa ter claro. Nós não somos departamentos. O ser humano, né? Ele, embora tenha vários aspectos, várias expressões, quando Deus governa, ele quer governar nós todo, né? Todos os nossos departamentos. E outra coisa importantíssima, gente, é que o reino de Deus, ele é para a terra. É redenção de toda a criação. Então, a ação social da igreja, ela chega como uma ação profética. Ela anuncia o reino de Deus na sua plenitude, acolhendo e ajudando pessoas a vencer a miséria, seja ela material, emocional ou espiritual. Próximo, por favor. Então, a gente pode fazer uma pergunta baseada com esses óculos, né? Do reino. Qual é a missão da igreja? A igreja existe para que o reino venha, para que Deus governe. Então, tudo o que a igreja faz
o alvo, né? O objetivo final é que Deus reine naquele lugar, naquela vida. Entretanto, contudo, nós temos uma herança que às vezes não ajuda muito a que a gente tenha essa ideia completa, né, no nosso pensamento, que é a questão do dualismo grego e o quanto isso interfere na nossa missiologia, né? Porque o pensamento filosófico dessa época, ele trouxe a ideia de que a matéria física ela é inferior ao espírito. O espírito é superior, a matéria física é inferior. E, infelizmente, né, isso pode ter trazido a missiologia contemporânea brasileira a ideia de que a pregação verbal ela seria superior à ação global. Vamos trabalhando a ideia, né? Entretanto, a gente vê na Bíblia que a compaixão ela tem que se materializar em ações práticas. Quem poderia ler para a gente Tiago 2, 15 e 17? Esse é um versículo conhecido. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se esquecer e tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É um texto conhecido, né, gente? E o resumo é esse. A nossa compaixão, ela tem que vir com ações práticas. Então, a igreja, né, pensando nessa questão da assistência, vamos dizer assim, a igreja, gente, é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do ser humano. Então, não é o poder público, a prefeitura, a ONG, é a igreja. Nós, igreja, nós somos os únicos que podemos ministrar de maneira integral na vida do nosso próximo. Próximo. Então, vamos pensar um pouco em quem são os pobres, quem são esses necessitados, né? Quem são os destituídos que precisam do nosso amparo? Vamos pensar um pouco. A pobreza, ela é resultado da queda, né? Isso a gente não pode negar, mas ela não é o estado normal. Porque em Gênesis 3:17, quando Deus, né, está dando a sentença para Eva, para Adão, Deus fala: em fadigas obterás o teu sustento. Então a ideia é de que vai haver sustento, né? A pobreza aí não é absoluta, vai haver sustento, mas ele vai custar caro, ele vai custar o trabalho árduo, né? Em todas as leis do Antigo Testamento, a gente vê claramente que são condições de provisão para todos, né? Provisão material, gente. O cuidado do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, o ano sabático, o ano do jubileu. Existe ali preocupações com as condições de trabalho do trabalhador, com a justiça nas relações comerciais e de consumo. Então, Deus nunca
se calou com relação à pobreza entre os homens. E em Deuteronômio 4:11, como é um texto um pouco longo, né? O nosso tempo não é tão longo assim, eu vou sugerir que depois cada um de vocês leiam esse texto, porque esse texto ele é muito interessante. Se a gente não lê com cuidado, ele parece contraditório. Mas esse texto, ele começa falando para que não haja o pobre. Tudo o que o povo precisaria fazer para reorientar socialmente, para que não haja o pobre. Daí, então, ele vai repetir essas condições usando uma outra expressão. Quando houver o pobre, é como se o texto falasse, para que não haja, mas ainda não vai ser cumprido. Então, quando houver tudo o que precisa ser cumprido, e depois surge a expressão: nunca deixará de haver o pobre entre vocês, mas vocês precisam cumprir essas condições. Baseado nesse texto, Jesus responde a quem critica o uso de um perfume muito caro, né, que foi derramado sobre ele. E ele fala: os pobres vocês sempre terão com vocês. Né? É esse trecho de Deuteronômio 4:11. Ou seja, a pobreza ela é um ponto nevrálgico de cuidado de Deus. Aliás, a gente falava num curso de desenvolvimento comunitário que eu fiz lá na África do Sul, a gente falava que era o quarteto fantástico de Deus. Era o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Se a gente lê, né, textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, prestando atenção no que Deus fala, né, sobre a necessidade desses quatro, e o Israel que não atendeu a essas necessidades, e tudo o que Israel vai sofrer, né, o povo de Deus vai sofrer posteriormente. Uma das coisas que a gente tem é que, por causa da idolatria, né? O reino de Israel caiu, foi dividido, foi levado cativo, mas a idolatria foi um dos pecados. Os outros pecados, eles são sociais, eles são da falta de cuidado com o próximo. E isso a gente vai ver também em vários trechos do Antigo Testamento. Mas daí, então, voltando à nossa pergunta, quem são os pobres? A palavra pobre, ela foi usada na tradução da Bíblia para o português de várias maneiras. Entretanto, a língua original dos escritos, tanto o hebraico, né, quanto o grego no Novo Testamento, esses pobres, né, a palavra pobre ou necessitado, ela tem diferentes nuances. E eu queria que a gente visse agora. Vocês estão vendo todos esses versículos? Escolham aí algum e a gente vai lendo e falando um pouco sobre cada uma dessas palavras aí. Por quê? Porque eu quero que a gente pense, que a gente expanda essa ideia da pobreza. Vamos ver? Em Isaías 3,14. Quem poderia ler? Bom, eu posso ler aqui, eu vou ler aqui, ok? Isaías 3,14. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Esse pobre aqui é o ani, é a pobreza causada por aflição e opressão.
né? São aqueles que foram roubados, que foram ludibriados, que foram enganados. Então, aqui fala, né, que o Senhor entra em juízo contra aqueles que assim praticaram contra o pobre, roubado, enganado, oprimido. Né? Esse é um tipo, um aspecto da pobreza. Nós temos também o Ebion, que seria o necessitado e dependente. Quem pode ler 1 Samuel 2:8? Eu posso ler aqui. Pode ler. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Então, esse necessitado aqui, ele é o Ebion, né? É interessante perceber que são várias as vezes, quando usa o termo Ebion, que a ação é que Deus vai levantar o necessitado e o dependente. Então, a ação aqui não é só providenciar o material que ele precisa, mas também é aquele trabalho de ânimo, né? De dar ânimo àquele necessitado. Vamos ler 2 Samuel 12:1, onde nós temos o termo Rash. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Acho que todos nós lembramos, né, dessa história, né, de Natã, que Natã conta para Davi, até que Davi cai em si, que ele é o que cometeu a injustiça, matando o marido de Betseba. O pobre, né, a palavra pobre aqui é arrash, que é o empobrecido por expoliação. Quer dizer, alguém com mais poder vem e tira do rash aquilo que é a única coisa que ele tem. Vamos ler em Provérbios 21:17 o que seria o maxor. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Esse é o maxor. Maxor é aquele que falha no seu autocuidado. E se nós formos sinceros conosco mesmos, né, gente, muitas vezes, quando a gente pensa no pobre, nós pensamos no pobre maxor, naquele que não quer nada com nada. Entretanto, a gente vê que é um tipo, né, de pobreza. Nós já falamos de outros que são fruto de injustiças, fruto de roubo, né, fruto de opressão. Vamos lá, vamos ver agora Amós 5:11. Vai falar do Dal. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejais que tendes plantado. Esse pobre, né, que é pisado aqui, ele é o Dal. O Dal, ele é o frágil, o fraco, aquele que quase não consegue se defender. É mais um tipo de pobreza que Deus condena, né? Aquele que assim torna o fraco pobre. Vamos ler em Ezequiel 18, de 5-7, sobre o Raeb. O Raeb é o faminto.
E é interessante porque esse talvez é o que tem a maior simpatia nossa, né, com relação às ações da igreja. Imagine que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana, nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Dá comida a quem tem fome. Esse que tem fome é o Raeb. Então, aí é ressaltado como uma característica do justo. Ele dá comida a quem tem fome. Agora vamos ver no Salmos 10, 14, sobre o Sheucá. Eu vou ler, tá? Desculpa, já vão procurando aí os 2 próximos versículos, e daí eu leio falando sobre o Sheucá e a gente já vai conversar sobre o Ptocos. Salmo 10, 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Esse desamparado aqui é o Sheucá. A raiz dessa palavra é tristeza, escuridão. Né? Esse também é alguém a quem Deus olha, a quem Deus atende. E o mais o falado, né, no Novo Testamento é o termo ptocos. É aquele que não tem segurança. Quem poderia ler? Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o ptocos, que em algumas versões são os pobres de espírito. Né? É a ideia de alguém que ele não tem segurança e ele tem que se agarrar para sobreviver. E é interessante que Paulo usa esse mesmo termo descrevendo a Cristo em 2 Coríntios 8:9. Quem pode ler? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Jesus se fez ptocos por nós. Né? Ele se fez pobre no sentido de inseguro, tendo que se agarrar. Né? Quem aqui tinha ideia de que nós temos tantos pobres assim? Eu achei tão interessante essas visões. Para mim, ampliou demais, sabe? A ideia dos necessitados, dos destituídos, né? dos injustiçados. Para todos eles, Deus olha e Deus cobra da sua igreja, né? Cobrava de Israel e hoje cobra da sua igreja. Qual é o amparo que nós estamos dando para todos eles? Vamos ver lá no nosso próximo slide. Quais são os valores do reino expressos na minha vida e na sua vida? Essa é uma pergunta que eu queria deixar para nós. Como o reino de Deus tem sido revelado
no nosso relacionamento com Deus, no meu envolvimento com a igreja e no meu serviço para o próximo. Será que o reino de Deus tem sido visto, né? Tem chegado quando nós chegamos? Como tem sido a percepção do reino de Deus, esse reino de amor, de paz, de justiça, quando nós nos relacionamos com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de classe, né? No nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Qual tem sido a nossa prática que revela esses valores? Eu gostaria de terminar lendo os versos de Isaías 61, de 1 a 3. Esse é o texto que Cristo lê na sinagoga, no início do seu ministério. Mas eu gostaria que a gente lesse esse trecho, né? E pudesse, então, ampliar essa nossa visão. Vamos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu fico emocionada. O meu desejo é que a gente possa ser esses carvalhos de justiça reconhecidos como os carvalhos de justiça de Deus, aonde quer que a gente vá. Amém? Amém. 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 Depois eu vou encerrar, vou colocar esses 3 versículos, viu, Silvia, lá no nosso grupo, falando a sua última fala, compartilhando esse texto para nossa reflexão. Junto com vai estar a gravação depois, mas é muito bom ver. Quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para Silvia?